Por último, falta apenas que nós criemos o segundo disco, que deverá ser rotacionado sobre este primeiro, para que nós possamos então perceber os padrões Moiré sendo gerados pela intersecção dos dois discos. O que nós faremos agora é muito mais simples. Nós vamos apenas utilizar o componente Rotate, né, a partir do plano XY, só que nós vamos utilizar como ponto base da rotação o nosso ponto original. Voilà. Precisamos então agora associar as duas geometrias aqui, as duas superfícies, ao nosso comando Rotate. Associo a primeira e com Shift apertado associo a segunda. Voilà. Nós já temos aqui um disco sendo rotacionado um sobre o outro. Só que nós precisamos agora especificar o ângulo de rotação e precisamos que isso seja feito de forma dinâmica. Assim sendo, uma vez que nossos discos são hexágonos perfeitos, nós vamos criar aqui um slider com 60.0, 60 porque é a rotação mínima, é a rotação necessária para que um hexágono transforme fique com o mesmo alinhamento dele originalmente. Ou seja, qualquer hexágono, deixa eu desligar aqui o Rotate para explicar um pouco melhor, qualquer hexágono que nós tenhamos, se rotacionado ao longo de 60 graus, ele retorna à sua forma original, ou seja, ao mesmo alinhamento que nós estamos vendo aqui. Então, religando o Rotate aqui e gerando nosso slider de 60.0, vamos delimitá-lo ao máximo de 60 unidades. Só que eu não posso associar diretamente esses 60 graus ao nosso ângulo, porque o Grasshopper, por padrão, entende os ângulos como radianos. Se nós deixarmos aqui o cursor do mouse sobre o ângulo, ele de cara nos informa um ângulo padrão de 0,5 vezes π, ou seja, 90 graus. O que nós vamos fazer então é utilizar de um componente que converta graus para radianos. Temos aqui o componente radianos. Nós vamos estar inserindo aqui então 60 graus e a saída em radianos para dentro do nosso ângulo. E aqui nós conseguimos então controlar parametricamente a posição, a rotação de um disco sobre o outro. Vamos trazê-lo para junto dos sliders ali na frente. E vamos então agora aumentar, na verdade reduzir o tamanho dos nossos hexágonos para aumentar a quantidade de hexágonos inseridos dentro dos nossos discos. Se essa operação consome um certo processamento do computador, então será um pouco lerdo. Vamos reduzir aqui e esperar que o computador processe. Voilà. Nós temos agora todos os hexágonos bem pequenininhos. Nós vamos aumentar a quantidade deles aqui, direto para o máximo, que no caso são 10. Mais uma vez esperar o processamento do Grasshopper. Aqui nós temos então a grade ampliada, né, do Grasshopper, né, agora com mais hexágonos. A distância entre cada um dos hexágonos agora acabou ficando um tanto quanto curta. Vamos aumentar um pouquinho então o tamanho, de novo, desses nossos hexágonos. Aqui nós temos então a formação hexagonal final e nós podemos aqui então rotacionar um disco sobre o outro para perceber os padrões dos quais nós estávamos falando.